pessoal, eu sou o Lorenzo, eu estou trazendo para vocês aqui o primeiro vídeo do blog e esse vídeo vai explicar um pouquinho sobre a energia, as fontes renováveis, não renováveis e etc. Então, para começar, o que é energia? Quando nós falamos de energia, normalmente vem na nossa cabeça a imagem de uma lâmpada, ou um computador, um celular, enfim. A energia não é isso. A energia é tudo que produz ou pode produzir ação, podendo ter nas mais variáveis formas. A energia elétrica, a mecânica, a química, a magnética, a nuclear, a radiante. É tudo energia. A energia, ela não se cria nem destrói, apenas transforma. E nós podemos dividir a energia em renováveis e não renováveis. Primeiro vamos falar sobre as não renováveis. Alguns exemplos é o carvão, o petróleo, o gás natural e o urânio. O nome não renováveis não significa que elas não se renovam. Às vezes elas podem até se renovar, mas demora muito tempo, ou não se renovam, como o próprio nome diz. As vantagens dessa energia são poucas. Podemos citar que o homem já conhece ela e o homem pode já tirar mais proveito dela, mas isso é uma coisa que não dá para considerar uma vantagem. É só o fato do homem já conhecer, assim como ele poderia já ter feito com as renováveis. Bom, as desvantagens são muitas. O fato que ela não é renovável ou demora muito para se renovar já influencia, porque tudo que é feito com aquela energia pode acabar do nada. Então, o melhor é sempre as energias renováveis por causa desse fator. Essas energias também não fazem bem para o planeta. A maioria delas, por exemplo, o petróleo. O petróleo ele tem que ser queimado e isso libera gases poluentes no ambiente. Outro fator negativo é que a queima de combustíveis fósseis, como eu citei o petróleo, geram poluição no ar, principalmente nos grandes centros urbanos, prejudicando as pessoas. A queima desses combustíveis fósseis também é um dos principais geradores da chuva ácida. Alguns desses gases poluentes, resultantes da queima destes combustíveis, são um dos principais fatores da geração do efeito estufa e do aquecimento global. Portanto, são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e a toda a população. Como são muito inflamáveis, os combustíveis de fontes não renováveis devem ser estocados com muito cuidado, pois o risco de explosão de reservatórios é elevado. A extração e transporte do petróleo, por exemplo, principalmente em águas oceânicas, devem ser feitos com extremo cuidado, pois já ocorreram vários acidentes ambientais provocados pelo derramamento de petróleo nas águas oceânicas, gerando problemas ambientais de grandes proporções nos ecossistemas marinhos. Já no caso do urânio, que é um combustível nuclear, existe a desvantagem da complexidade de manipulação nas usinas nucleares. Em casos de acidentes nucleares, os riscos para a população e meio ambiente são elevadíssimos. O custo para a geração de energia proveniente desta fonte também é muito alto. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a energia não renovável no Brasil. Grande parte da energia elétrica gerada no Brasil é de origem renovável. A energia hidrelétrica é uma das principais fontes de energia do país, graças aos rios brasileiros que apresentam elevado potencial energético. Temos muitas usinas hidrelétricas instaladas, o que garante ao país a produção da energia necessária. Então, por que a gente usaria
a não renovável, se ela só tem desvantagens. E a renovável tem muitas mais vantagens que vão ser abordadas depois. Em algumas situações de emergência, entram em operação as centrais termoelétricas, que usam carvão mineral para gerar energia. Já com relação aos combustíveis, o país ainda é dependente da gasolina. Embora utilize também o etanol, que é uma fonte renovável, grande parte da frota de veículos brasileiros usam combustíveis fósseis, que é a gasolina e o diesel. O gás natural, outra fonte de energia não renovável, também é muito usado no Brasil, principalmente nas residências e indústrias. O Brasil também utiliza o urânio para a geração de energia elétrica nas usinas nucleares instaladas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Porém, a energia gerada nestas usinas corresponde a um percentual muito baixo na matriz energética brasileira. Bom, agora vamos falar sobre as energias renováveis, como já foi citado uma parte antes, e também vou falar um pouco sobre a matriz energética. As fontes renováveis são aquelas, como o nome diz, inesgotáveis. Elas não acabam, pois são encontradas na natureza em grande quantidade ou possuem a capacidade de regeneração por meios naturais. Alguns exemplos de fontes renováveis são a energia eólica, a energia solar, a energia hidráulica, a geotérmica, a biomassa e também existem outros tipos, como o biogás, biocombustíveis, a energia maremotriz, obtida através do movimento das ondas, e a energia do hidrogênio, que é a combinação do hidrogênio com o oxigênio. A energia eólica e solar, e hidráulica também, eu acho que a maioria das pessoas conhece. Mas enfim, vamos trazer um pouco mais sobre cada uma delas. A eólica é aquela energia que vem através dos ventos. A energia solar é a que vem do sol, obviamente. E a hidráulica é a energia gerada pela força da água. A energia geotérmica ela é obtida usando o calor existente no interior da Terra. A biomassa tem origem na queima de palha de milho, bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz e etc. E o biogás é obtido principalmente em aterros de lixo orgânico. A energia dos biocombustíveis é uma combinação de biodiesel e etanol. E cada uma dessas energias tem as suas vantagens, como por exemplo a eólica tem um baixíssimo impacto ambiental e geração de poucos resíduos. A sua desvantagem é que a estrutura para a geração de energia eólica deve ser instalada em locais amplos e com boa incidência de ventos, que não é muito fácil de achar. A energia solar tem como vantagem o baixo custo de manutenção dos equipamentos e baixíssimo impacto ao meio ambiente. Porém, tem o alto custo dos equipamentos e geração de energia somente com a luz solar. Isto é só uma questão do ser humano aproveitá-la mais, porque o Sol tem uma energia muito grande, o Sol é enorme, então é só buscar mais do Sol. Assim como fazemos com todo o resto. Se nós temos um computador, eu digo nós, a humanidade. Se existe um computador, estão sempre buscando fazer um melhor. Se existe um celular moderno, sempre estão fazendo um melhor, muito melhor. Sempre melhorando. Então por que também não melhorarem a energia solar para que os painéis capturem mais? A energia hidráulica não ocorre a poluição da água e tem baixíssimo nível de emissão de gases do efeito estufa. Essa é uma vantagem enorme. Mas a desvantagem é que a construção de uma usina hidrelétrica gera alto impacto ambiental, alagando regiões e fazendo com que haja deslocamento da população local. Como é o caso da usina de Belo Monte,
onde um monte de índios tiveram que se retirar dali por causa da construção da usina. Então nós temos que pensar, o que é melhor? Algumas pessoas terem que sair da sua casa, que eu não digo que não é um problema, mas ao mesmo tempo o Brasil não depender de fontes externas de energia. Eu fico na dúvida para responder, porque depende para a pessoa, para o resto da população que não vai se mudar, é bom ser construído. Mas para as pessoas que estão morando ali e não tem para onde ir, não querem sair, daí é difícil. A energia geotérmica, a vantagem dela são poucos resíduos e a ausência de ruídos externos, baixa emissão de gases do efeito estufa e a área utilizada ocupa pequeno espaço. O problema é o mesmo que a energia solar, o elevado custo dos equipamentos, e ainda que só pode ser obtido em locais restritos. A biomassa, que é energia agrícola, tem como vantagem o uso da parte de vegetais que são descartados. Mas a geração de energia apenas na época da safra. É que nem, aliás, é igual o caso da energia solar. Porque é uma questão apenas do ser humano buscar mais nessa energia, reaproveitá-la melhor. Aliás, aproveitá-la melhor. Não chega a ser uma grande desvantagem, apenas um pequeno problema. Que não é um problema que não tem solução. E agora eu vou falar um pouco sobre a matriz energética. A matriz energética é toda energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos. É uma representação quantitativa da oferta de energia, ou seja, da quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região. Assim como eu tinha falado antes, nas fontes de energias não renováveis, eu citei que o urânio utilizado no Brasil tem um percentual muito baixo na matriz energética brasileira. Então talvez ficou antes meio confuso, mas agora para explicar, significa que, de modo simples para explicar, o urânio ele não é muito utilizado. Simplesmente isso. Mas não significa que esse pouco de urânio utilizado não faça mal ao ambiente.